Olá, Dona Dete! Estamos de volta com mais um episódio e hoje nós falaremos sobre indecisão. Se somos ou não somos pessoas indecisas. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza. E eu sou Mariana de Paula. E aí, me contem, vocês são indecisos? Vou fazer de conta que eu não conheço vocês. Eu acho que eu sou. Eu já estou indecisa em saber se eu sou indecisa ou não. Mas eu acho que eu sou. Eu tenho mais a tendência a ser indecisa. Sou meio atrapalhada, eu acho. Não sei. Eu sou indecisa. Eu acho que eu me percebo alternado, assim. Tem situações que eu me vejo mais decidido e tem situações que super não. Eu não sou bom de decidir nada. Então eu fico muito assim nesse meio termo. Mas eu não me classificaria como uma pessoa decidida. Sabe aquela coisa de tipo uma qualidade. A pessoa vai lá e diz, decidida, não sou eu. Eu me considero uma pessoa indecidida, mas assim, porque eu acho que eu penso, eu não sei se o fato de você pensar muito para tomar uma decisão se caracteriza como ser indeciso. Eu penso muito, eu reflito muito antes de tomar uma decisão, peso muito as coisas. E aí, quando eu tomo a decisão, pronto, ali não volto mais. E aí, eu não sei se isso se caracteriza ser uma pessoa indecisa ou não. Eu acho que eu consigo mais, assim, me definir como uma pessoa indecisa em pequenas situações, do tipo, escolha uma cor preferida, escolha uma coisa preferida. Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade para tomar decisões nessas pequenas coisas, assim, de escolher, de decidir coisas rapidamente. Então, eu realmente não sei dizer se eu sou indecisa ou se eu não sou indecisa. Eu comecei dizendo que eu sou, mas eu realmente não sei dizer. Menina, eu acho que essa coisa de não ter coisas favoritas, acho que não é bem indecisão, né? Não, só que não tem uma coisa só favorita. Eu acho, né? Falou, não sou especialista. Falou especialista em tomar decisões. Em não tomar Analista de decisões. Analista, doutora da decisão. Mas eu acho que não. Eu também sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ter coisas preferidas. Tipo, esse é o meu filme preferido, essa é a minha cor preferida. É bem difícil. Mas talvez isso é porque você não tem só uma coisa preferida, né? Então, eu acho que isso não é indecisão. E você também toca nesse ponto, eu acho que eu também não sou tão indecisa assim. Por quê? Eu sou uma pessoa muito que vai e faz as coisas. Eu tenho, na verdade, eu acho que eu não sou indecisa. Eu tenho uma dificuldade de ter metas. Eu meio que vou vivendo na aleatoriedade, assim, tipo, vou levando a vida, deixa a vida me levar. Uma coisa meio assim. Sim. Não muito assim, mas meio assim. Mas eu também não sei se isso seria indecisão. Porque eu não estou escolhendo por uma coisa e outra. Tipo, vou só... Eu vou ser vegetariana ou vou só comer carne, sabe? Não é uma coisa que eu estou decidindo. Joguei aqui o exemplo de comida porque a gente estava conversando, né, da nutricionista, fora do episódio de off. Mas não sei se é isso, sabe? Não sei. Fiquei na dúvida. Milena, você me deixou na dúvida. Eu me vejo como uma pessoa que, às vezes, eu me coloco como aquela pessoa que se arrisca, sabe? Então, tem algumas situações mesmo que eu preciso decidir e aí eu fico, será que vai dar certo ou não? E aí eu encaro de frente e me arrisco, mas não é sempre. Como a Milena falou assim, às vezes eu penso demais também para tomar uma decisão, e mesmo quando eu tomo, eu ainda fico naquela indecisão de tipo, será que eu tomei a decisão certa e tal? Então, assim, velho, é muito mutável. Eu não consigo ser a pessoa exata de tipo, só faz isso, sabe? Eu acho que é muito de caso a caso mesmo. E aí, vocês falaram de comida, eu sou essa pessoa que vai pro restaurante e aí tem, por exemplo, os bolinhos de carne, de frango, não sei o que, eu quero todos. Porque eu não vou ficar ali perdendo tempo pra comer e escolher uma coisa só. Eu falo, garçom, tem como fazer aquele mix, aquele misturadinho? E aí, quem me conhece já sabe. Sempre que eu saio pra comer, é isso. Não vou perder tempo decidindo. Não tem nada a ver com indecisão, não. Almoçou. Eu prefiro o mix também, porque você experimenta um pouquinho de todas, né? Tudo, gente. Você não vai ficar na vontade de, tipo, comer aqui de carne, mas como era o de calabresa? Não, eu vou ficar comendo tudo. Mas eu acho também que a indecisão... Eu tô aqui, eu como doutora da decisão, eu tô dizendo que vocês não são indecisos, porque, parando para pensar rapidamente no que a gente falou, a indecisão acho que coloca a gente num lugar muito de paralisar. Tipo, paralisar em cima do muro também, e né? de ficar em cima do muro e de não saber, meio que um lugar zero, um lugar nulo. E isso não acontece. Por mais que a gente demore, é porque a gente talvez seja mais prudente. Total. Do que ser mais jogada, sabe? Na vida, assim. Esse exemplo foi perfeito, porque tomando isso como exemplo, definitivamente eu não sou uma pessoa indecisa. Eu lembro vou trazer um exemplo do Big Brother aqui.
pouca do Big Brother. Meu Deus, ela tinha coisas assim que era tipo assim, meu Deus, tipo, não conseguia decidir se ela queria um ovo com a gema mole ou dura, não conseguia escolher, sabe? Quando eu via aquilo ali, eu ficava, meu Deus, como é que essa pessoa consegue ser assim? Aquilo é ser uma pessoa indecisa. E parando pra fazer essa comparação comigo, definitivamente, não, eu não sou uma pessoa indecisa. Eu acho que a gente pode demorar para escolher, até porque a gente gosta de escolher ou quer escolher melhor e tal, tem essa preocupação. Mas eu penso que a indecisão é um lugar meio assim, meio que tipo, ai meu Deus, não vou conseguir fazer nada, paralisei. Que também pode estar ligado com a ansiedade, né? De que estou paralisada, que a ansiedade meio que paralisa também, e aí não consegue fazer nada, ou se às vezes escolhe uma das opções, fica se remoendo, porque tipo, ai, era para eu ter escolhido outro, sabe? Eu não, tipo assim, no lanche mesmo, se eu escolho, eu gosto de tudo, então se eu escolho uma coisa ou outra, eu vou gostar das duas coisas, sabe? Ansiedade, insegurança também, porque eu acho que uma das características das pessoas indecisas é, tipo, medo de escolher por algo e se arrepender. Então, se sente inseguro e se arrepender por aquela decisão, e enfim. Eu acho que tem um lance de insegurança aí também. E tem uns pesos que caminham com a decisão, né? Tem, por exemplo, situações que demandam muito de uma oportunidade. Surge uma oportunidade, que é bem complexo, inclusive, falar de oportunidades, né? Mas às vezes surge uma ação assim que é uma oportunidade para você, seja uma oportunidade profissional e tal. E aí você fica colocando isso como um peso de tipo, quando é que eu vou ter essa oportunidade novamente e tal. E isso influencia na decisão, né? E você tem que colocar na balança algumas coisas e se avaliar de tipo, pô, será que isso cabe para esse momento? Mas se eu não tomar essa decisão agora de aceitar, será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Enfim, é muito complexo mesmo. Eu acho que esse peso também, em mim, funciona muito com esse medo de me responsabilizar. Porque eu não sei se eu quero me responsabilizar por certas decisões. Isso aí é coisa de ser mimado, ser meio preguiçoso. Porque é um peso que a gente se coloca na gente, pai, decidir, seguir, largar o emprego para procurar outro. Ou se der errado, eu penso que eu vou me culpar muito. Sabe? Eu não sou uma pessoa de boa achando que, decidi, mas se der errado, a vida que segue, a gente tenta outra coisa. Eu me culpo demais. Então, às vezes a indecisão pode estar nesse caminho também. Não quero ter essa responsabilidade. Tá? É melhor que alguém decida por mim. Decidam por mim, eu ser demitida, no caso de falando no emprego. Ai, gente, é pior que eu tô falando essas coisas, daqui a pouco eu tô achando que eu tô com um inconsciente, assim, que eu quero sair do meu emprego. Corta essa parte. Mas é porque eu fico muito nesse lugar também, que eu acho que eu tenho certas situações que eu tenho tanto medo de me responsabilizar, ou tanto medo que dê errado, que eu prefiro não decidir, eu prefiro que alguém decida por mim. O que não acontece, isso nunca acontece. E aí acaba que a gente tem que meter as caras mesmo e ver o que dá. Mas fico nesse medo, às vezes, de que eu queria tanto que alguém decidisse por mim, sabe? Ia ser mais fácil, mas ao mesmo tempo eu sei que não ia ser mais fácil, ia ser mais fácil ali naquele momento, mas no futuro não ia ser mais fácil. Exatamente. Porque a escolha do outro não necessariamente seria pensando em você, né? Sim. Então, é muito doido isso. Mas E isso nem ser a escolha do outro, mas ser coisas mais inevitáveis, tipo, era melhor que todo mundo se vestisse igual, porque aí você não ia precisar decidir. Sabe uma coisa meio assim? Sendo que isso não é o melhor, né? Não, porque mesmo. Você tá... É só um exemplo, mas é tipo, você tá igualando todo mundo, o que já acontece de certa forma, mas isso aqui acontece, mas a gente não é forçada a isso, enfim. Real. Viajei aqui. Não, eu tô cavando aqui várias situações, inclusive repensando, né, as decisões que eu já tomei. Teve algumas que foram muito positivas, que eu me orgulho até de ter decidido e encarado de frente. E tem decisões que eu percebo que é essa coisa que a gente listou aqui também, né, de piores tomadas de decisão. E para mim, a gente chegou a falar de um episódio até sobre términos. E eu acho que toda decisão que envolve fechar um ciclo, para mim é um parto, sabe? Para mim é uma grande questão, que eu fico ali, meu Deus, tal, é aquela demora, inclusive. E às vezes a decisão ela acaba sendo tomada pelo martírio, de tanto estar remoendo aquilo, de tanto estar ansioso e angustiado com aquilo. E aí eu acabo, tipo, ponderando e tal, e falo, vou lá, tomo uma decisão. E depois sofro de novo, né? Porque o rolê é esse. Então, só como citar, por exemplo, o mestrado mesmo, eu fiquei uma fase assim da vida muito, muito fodida, assim, pensando, né, sobre o mestrado, se continuava ou não e tal. Então, decidir sobre o mestrado para mim foi uma das piores tomadas de decisões que eu acabei tendo na vida,
porque, enfim, tinha muita coisa que eu acreditava estar em jogo junto com aquilo, e isso vai de proporções tanto individuais quanto coletivas. Pensava muito na minha família, nessa questão de ser o primeiro a estar numa pós-graduação dentro da família, enfim. Isso tudo acaba, como eu estava falando, né, dos pesos que a gente acaba somando para tomar uma decisão. A gente acaba considerando várias coisas que não acomete apenas a nossa vontade, né? Não é uma coisa apenas decidido pelo que eu quero. E isso acaba sendo complicado porque tem muitas coisas que realmente dependem muito da sua vontade, depende muito do seu bem-estar. Então, quando a gente acaba somando muito outros fatores, a gente acaba perdendo esse foco de fato, né? Do que é que realmente é importante, do que realmente vale aquilo. Falo e já fico indeciso também, de tipo, pô, será que eu tomei a decisão certa? Varreu, né? Eu acho que essas decisões que mexem com a nossa vida, né? Que são pontos importantes da nossa vida, são bem difíceis de tomar. Eu não lembro agora, assim, de decisão. Talvez a decisão de ter saído de casa foi uma decisão importante, que eu, tipo, decidi. Não foi no momento mais estruturado da minha vida, mas que eu decidi que deu certo, né? Então, eu acho, que massa. E a decisão como um primeiro passo nesse caso, né? De, tipo, você percebia que era uma vontade, mas foi só dar o primeiro passo que você conseguiu ficar mais tranquilo também. Isso. As coisas foram meio que acontecendo. As coisas vão acontecendo, né? Quando você se movimenta. Isso é meio clichê, mas de certa forma é. Mesmo que inconscientemente você vai montando ali, meio que no plano de fundo das coisas, né? Da decisão, da rotina, você vai montando caminhos para que as coisas se organizem. Se você está com a cabeça boa, é claro, e com uma vontade para fazer aquilo de verdade. E também acho que isso é uma forma da gente ver que, às vezes, quando a coisa não dá muito certo, que a gente está se amarrando para decidir, aí depois a coisa não está muito certa e tem que voltar, talvez seja uma forma também de pensar na decisão que tomou, né? Tipo, era para eu ter decidido melhor isso aqui, voltar atrás e tomar uma outra decisão para entender outro caminho. Meio devagando, assim. Você falando isso me fez lembrar dessa coisa que eu acredito muito, né? Que é energia. Você falou de clichê, me fez lembrar desse negócio de tipo, você acreditar numa coisa, a energia meio que se move para que aquilo aconteça de uma forma mais fluida, sabe? E aí você falou, por exemplo, desse primeiro passo de sair de casa. Então havia uma energia direcionada para que isso acontecesse. Então até esses fatores externos e tal acabam ajudando, né? Acaba facilitando para que esses caminhos se abram e tal, e eu acredito super nisso, velho. E é uma coisa que, ultimamente, eu tenho buscado me conectar mais com essa ideia da energia, de, tipo, coisas, inclusive, eu fico tentando até afastar quando eu sinto alguma raiva mesmo, e isso eu fico, tipo, é um papo meio Haribo, é um papo meio de, tipo, esotérico e tal, mas é porque eu fico, pô, velho, eu não vou ficar traindo essa energia ruim para mim, porque eu acredito que isso pode também trazer coisas negativas em torno, em volta e tal. Então, é meio que uma estratégia até, né? Uma forma de lidar com não somente decisão, mas com o comportamento, assim, diante do mundo. Eu acredito muito também nesse lance da energia e da intuição, mas pensando assim, no que você falou, às vezes também eu acho que a gente fica buscando justificativa para tomar uma decisão que a gente já sabe, às vezes, a resposta. Às vezes a gente vai assim, vou deixar o universo conspirar, ver o que é que minha intuição vai me dizer, mas às vezes, no fundo, a gente já sabe o que é aquilo e a gente é como se a gente quisesse justificar as coisas, sabe? Mas, enfim, eu estava aqui pensando sobre esse lance de tomar das decisões mais difíceis, assim. Vir aqui para Salvador foi uma decisão muito difícil, porque por mais que fosse uma coisa que eu estava almejando muito, eu sonhava em, enfim, entrar na universidade, etc, etc. Foi um momento muito delicado, assim, na minha família, então ter tomado essa decisão foi uma decisão que foi difícil ser tomada, mas que eu não me arrependi em momento nenhum, porque às vezes tem decisões, né, que você sofre para tomar e quando você toma você fica, putz, não era para ter feito isso. Enfim, mas ter vindo aqui para Salvador, recentemente eu tive uma decisão muito delicada assim para tomar também, que foi a desvinculação assim de um projeto que eu fazia parte. Porque é isso, tem uma parada muito foda que é você compreender também até que ponto aquilo tá te fazendo bem ou não, né? Então, por mais que é uma coisa que você acredita e que você, poxa, torce pra caramba pra que dê certo, mas às vezes precisa de um momento, assim, que você precisa, peraí, não tá me fazendo bem, então deixa eu me desvincular, desligar aqui por um momento.
Então, ter tomado essa decisão também foi bem complexa, porque é muito foda quando você acredita fielmente em algo e você precisa se afastar daquilo que você acredita, sabe? Enfim, tô aqui falando meio vagamente. Véi, Milena, gente, ó, a gente fica, esse episódio vai ser leve, esse episódio vai ser leve. E aí eu tô aqui chorando, porque isso me lembrou uma coisa que eu tenho discutido muito na minha terapia, que é o seguinte, vou contar a história. Conte. Eu tô na fase da terapia, da vida, que eu não sei o que é que eu quero, que eu não gosto de nada, não gosto do meu trabalho, então esse drama, né, que às vezes a gente passa... Acontece. E aí eu me inscrevi nas vagas residuais da UFBA para fazer gastronomia. E saiu o resultado hoje, eu não passei porque não passei, né? E eu me inscrevi muito por acaso, porque era com a nota do Enem, e do nada eu tinha feito o Enem em 2013, que eu não lembrava. E aí eu fiz isso, aí saiu o resultado, eu não passei. E aí eu fiquei muito pensando nisso, nessa coisa de decisão não, mas que eu tomei uma decisão na minha vida, que foi fazer a faculdade de comunicação por conta de causas externas, não foi por minha causa, porque eu fiz vestibular para gastronomia, só que em Pernambuco, porque eu fiz vestibular em 2008, 2007, e aqui na UFBA ainda não tinha faculdade de gastronomia. E eu passei lá em Pernambuco e passei aqui em produção cultural também, só que eu não fiz, e eu lembro que eu não fiz lá em Pernambuco, porque eu fiquei pensando, gente, meus pais não vão ter dinheiro para poder me bancar, para poder morar em outro estado e tudo mais. E eu lembro que eu tomei essa decisão exclusivamente por pensar nos meus pais, sabe? E não por mim. Mesmo minha mãe falando, não, é melhor para você, faz o que você quiser e tal. E aí, vocês falando isso agora, automaticamente eu me lembrei. Por que você falou isso? Porque saiu hoje o resultado do negócio que eu não passei. E eu fiquei, gente... Olha aí o negócio, ou talvez aí o sentido que eu não esteja me encontrando, ou talvez eu estou me culpando por conta dessa decisão de 12 anos atrás. Deus é mais, para com isso, Mariana. Mas é real. Mas é real, velho. Aí eu fiquei assim, associando as coisas, e é foda, é bem isso, né? Exatamente, Mari. Aí do nada me dando os insights da vida. Ai, meu Deus, será que a mudança de profissão vem? Mas é de verdade. Doido, né? Porque hoje você, tipo, é uma coisa que ficou, né, por uma decisão que você não tomou. E esse rolê ficou aí há 12 anos. Há 12 anos. Né? E meio que guardado, né? Porque na minha cabeça, velho, tipo, não faz, eu gosto do que eu faço. Eu acabei de falar que eu não gosto, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho e tudo que ele me proporcionou. Mas a coisa fica ali. E foi uma decisão que eu não tomei pensando em mim. Eu tomei pensando nos meus pais, né? Em outras pessoas, mas não pensando em mim. Porque não era nem que eu tinha um medo, tem um medo de... Eu tinha 17 anos de ir para outra cidade. Eu não tinha esse medo. Esse medo eu não tinha, mas o medo muito era, tipo, meus pais não vão poder me ajudar, não vão dar conta, minha mãe vai ter que trabalhar muito mais, todas essas coisas. Uhum. Ai, barril. A gente tava falando de escolher um hambúrguer no McDonald's e agora tá aqui. Decisões profundas. Escolher entre um bolinho de queijo e um bolinho de carne. Né? Meu Deus! Mas é isso. Diferente de escolher um bolinho de carne e um bolinho de calabresa, por exemplo, que você pede um mix, tem decisões mais profundas como essa que a gente não tem como pegar os dois caminhos, né? Então, acho que a sua vontade, inclusive, vai muito desse outro caminho que você não se aventurou. É uma coisa meio RPG até, né? Que você, tipo, vai avançando na história pelo caminho que você está seguindo, mas você nunca vai saber como são os outros, que você acabou abrindo mão e tal. Então, acho que esse desejo da gastronomia, por mais que você fale, eu sou muito... Eu gosto do que eu faço, mas esse desejo guardado vai muito também desse outro caminho que você não percorreu, sabe? Então, talvez seja esse interesse, talvez ainda vivo, de você experimentar algo do tipo, sabe? E mesmo você já vivendo algo que você gosta, nada impede que em algum momento você busque também fazer um curso, fazer algo que te aproxime também dessa área gastronômica, que é um desejo seu. É um lugar que você se sente à vontade, confortável e tal, e fica feliz em estar. Uhum. E eu tava falando com o Caio, porque eu tinha comentado com ele que tinha me inscrito, e que se eu passasse, eu ia abrir um bistrô. É um bistrô LGBTQIA+. Já jogou pro universo, hein? Vai rolar. Culinária milituda. Gosto assim. Menina,
Eu sonhei daquela vez que você tinha um food truck, né? Então, Tá vendo? amada, vai aceitando o universo. A Um energia, ela food truck flui. em São novo, Paulo. Mari. Um Se food truck inscreve em de São Paulo. novo. Vou me inscrever no que vem. E vamos que vamos. Mas eu achei muito interessante o que me falou, né, num campo de decisão assim, das coisas que acontecem, que é muito do limite também, né? Tem coisas que a gente tenta ver com a justificativa, mas tem coisas que a gente também se espera se expor ao limite da situação e decidir. Sabe? É como se é uma decisão tomada por pressão também, por você já não estar mais satisfeito com aquele lugar ou com aquela condição e tal. O que acaba sendo bem doloroso, né? Porque você acaba se submetendo a uma certa dor, a uma certa frustração para dizer, pronto, chegou a hora de eu decidir se eu quero ou não, se eu vou ou não, sabe? Exatamente, e foi uma decisão que eu já tomei, assim, pra minha vida, sabe, de não esperar as coisas chegarem no limite pra eu decidir, sabe, que não tá dando mais. Então isso já tá muito certo, assim, na minha cabeça, tipo, eu tô me colocando aprendi a me colocar como prioridade, sabe, porque não dá pra ficar esperando chegar no limite das coisas não, velho, definitivamente, pra decidir algo, sabe. Massa chegar nessas sínteses também. E pensar na gente, né? Sempre pensar na gente, não ficar muito. A gente tem que ponderar as outras opiniões, tem que ponderar as outras pessoas, até porque a gente não vive no mundo sozinho. Mas a gente é a principal peça aí desse jogo, sabe? A gente é a rainha do xadrez. Gostei da analogia, me senti importante. Mas é isso mesmo. Tem que sempre tomar essas decisões pensando na gente mesmo. Verdade. Porque a gente fica com medo muitas vezes, né, de como essa decisão pode reverberar no outro, se vai magoar alguém, se vai machucar. E às vezes a gente já está se magoando, a gente já está se machucando, sabe? E não tá pensando, né? Tipo, não tá pensando que aquilo ali tava te machucando. Tipo, a coisa do mestrado mesmo. Pô, você só não gostava, você simplesmente não gostava. Mas ficava naquilo e não pensava, não olhava pra você e dizia, pô, não tô legal aqui, velho. E a dor maior, Mari, foi chegar, tipo, no fim do percurso, sabe? Era uma coisa que só faltava. Eu já tinha feito a qualificação e tudo mais. E eu percebo que, no geral, tem muita gente vivendo isso, sabe? Inclusive, estava vendo Nathalie Neri, né? Que ela compartilhou durante um período, assim, essa coisa da academia, o quanto estava sendo doloroso para ela e tal. Porque a gente também vive muito na margem de frases de efeito, sabe? Aí aquela ideia do nadar, nadar, eu nadar e morrer na praia. E às vezes você encara aquela coisa como de tipo, eu não vou dar o braço a torcer, mas você tá ali, ó, penando, você tá ali sofrendo, você tá sem dormir, você tá sem se alimentar direito, você tá, sabe, não consegue respirar e viver normal, porque a sua cabeça tá ali condicionando o tempo todo ao problema, a uma situação a ser resolvida, a uma decisão a ser tomada. Então, tipo, essa coisa da dor de fato e da gente se priorizar, né, e priorizar principalmente a saúde mental, é um campo muito importante nesses processos de decisão, porque tem horas que você vai considerar tudo, inclusive, eu já estou no final do ciclo, mas você não vai nem conseguir fechar porque você já está tão destruído por dentro, você já está tão acabado ali, esgotado exatamente, né? Talvez a palavra seja de esgotamento mesmo, e que, enfim, não vai ser um final de fato, né? Porque é aquela coisa, você vai acabar se acabando primeiro do que o próprio processo. Foda. E é isso, velho. E a gente volta para aquele lugar, mais uma vez, da desigualdade, que nessas situações, principalmente de estudo ou de um trabalho, não dá para a gente ser medíocre ou mediano, porque a gente é o exemplo, a gente é o único, ou a gente não tem muito para onde correr se as coisas derem errado, sabe? Você falou o exemplo de Nathalie Neri, quando ela sempre falou que demorou muito para se formar na graduação e tudo mais, e eu fico muito pensando o peso que ela carrega, porque além de ser esse exemplo para a família, de ser que é uma pessoa que foi do interior, foi para São Paulo e tal, ela tem esse exemplo que ela é uma youtuber super conhecida, né? Ela é uma pessoa pública e tudo mais, esse medo de fracassar. Claro que todo mundo tem a oportunidade de fracassar, mas para a gente mesmo, não dá para a gente fracassar. Para a gente que vive na parte baixa da desigualdade, fracassar é visto como uma coisa para descer, mas ainda isso a gente não quer, né? Só que a gente tem que tirar isso de que é visto como uma coisa para diminuir ainda. Sendo que fracassar é normal. Super, velho. É a ideia de entrar no jogo perdendo e a única opção é ganhar, né? Você não tem a opção de perder, porque você já entra no jogo com perdas, assim, então você vai... E isso é foda, velho, porque é isso que você falou mesmo, assim, de a gente somatizar tantas questões externas e tantos pesos e tal, que, porra...
E foi uma conversa, inclusive, que eu tive junto com vocês, assim, na época, no momento, né? E eu conversava muito com as pessoas, porque uma coisa que eu aprendi, de fato, principalmente quanto à decisão, é verbalizar. Se você está em dúvida com algo, tente buscar alguém de sua confiança, assim, para compartilhar muitas vezes, porque não é nem tanto esperar o que o outro vai dizer, mas você se ouvir, sabe? Às vezes você está com aquela decisão já tomada, né? Aquela coisa que já está entalada ali na sua garganta, dentro de você, mas que às vezes você colocando isso para fora e você se escutando, você fala, porra, velho, já tá tudo aqui, sabe? Não tem um porquê tá pensando demais nisso, porque até quando a gente vai passar essa mensagem para alguém, né, a gente vai falar sobre o assunto para alguém, as emoções já estão todas envolvidas ali. Então, se você já tá desgastado, aquilo vai sair durante sua fala. Se você tá feliz também, aquilo vai sair durante sua fala, sabe? Então, a decisão, inclusive, vai nesse ponto até, né? Que a gente fala que a decisão é muito da racionalidade, mas tem muita emoção envolvida, e as emoções elas respondem, as emoções elas falam, durante esse processo mesmo de chegar no arrematar, né, de dizer assim, é isso ou não é. E é isso, né, quando a gente entra no jogo já perdendo, talvez a gente tenha essa coisa que não tem muita opção, então nossa decisão não vai ser genuína, tipo, a gente não tem nem o que decidir, porque vai decidir entre não ter um emprego ou não ter onde morar, ou, sabe, coisa assim, não tem muito o que decidir. Então, talvez, na verdade tem, mas a gente encara isso como uma decisão só, a gente encara como se a gente não tivesse opções. A única opção é essa, porque por muito tempo a gente e as pessoas que vieram antes da gente não teve opção. A opção é essa, é melhorar ou melhorar, porque vai fazer o quê? Vai, sabe? Talvez esse seja um ponto para a gente ter dificuldade de tomar decisões genuínas mesmo, de tipo, eu tô decidindo isso por mim mesmo, porque esse vai ser o melhor. E parar com essa mania de achar que tá representando, óbvio que querendo ou não, a gente sabe que nossas conquistas, as coisas, os caminhos, né, os lugares que a gente chega, tá querendo ou não representando a comunidade aí. Mas às vezes a gente acaba tomando isso muito forte. O exemplo de Léo mesmo, com o lance do mestrado. Eu lembro, né, eu acompanhei esse período de Léo, e foi muito foda porque eu expondo o coisa que Léo poderia estar expondo, mas enfim, que ele ficava nessa de tipo, porra, e era uma coisa que a gente sempre conversava, porra, velho, eu sei que é importante eu, enquanto um homem preto, gay, estar na universidade, estar na academia, mas essa academia tá me adoecendo, essa academia tá fudendo com a minha cabeça. Até que ponto eu vou levar isso, sabe? É muito isso que a gente tem que refletir também, porque não, a gente acaba se sujeitando a muita situação bizarra, sabe? Por conta disso. E o tema era indecisão, né? Onde a gente tá? Enfim. Bem decidido. Mas, menina, eu acho que isso tem a ver, né? Aí no final, é que nem aquela série que a gente assistia, Black F. Tudo por conta, tudo é culpa da escravidão. Tudo é culpa do racismo. Por que isso? Porque, sei lá, pessoas que largam tudo e vai fazer um tour pela Europa. É muito fácil decidir sobre isso. É muito fácil decidir. Quando você voltar, você vai ter a mesma coisa. A vida não vai estar super desequilibrada, nada disso, sabe? Então, assim, é muito fácil, inclusive, para essas pessoas terem coisas preferidas, ter a cor preferida, ter a comida preferida, porque sempre teve tudo, sempre teve todas as cores, sempre teve todas as coisas, todos os acessos. Em fato. E até essa questão mesmo, né? A pessoa não vai ficar indecisa se vai terminar o mestrado ou não, porque isso não vai afetar a própria vida, né? O cotidiano. Ela não vai ter dificuldade de conseguir um emprego porque não tem um mestrado, sabe? Ao contrário da gente, que acaba fazendo 1000 especializações e acaba disputando vagas com pessoas que não têm especialização quase nenhuma. E aí é aquela coisa do quem indica, né? Aquela pessoa só tem um pai que tem uma influência muito grande e que vai colocar nos melhores cargos, sabe? Então até isso acaba se tornando um peso pra gente, porque a gente se reconhece como o filho que não é um filho de alguém que tem essa influência toda. Então a gente, de fato, precisa honrar esse momento, né? E tudo mais. Mas é isso, velho. Inclusive, quando a gente fica pesando o que a gente considera, às vezes, como um privilégio que não é. Por exemplo, estar fazendo a pós-graduação não é uma realidade para a maioria das pessoas como eu. Mas, mesmo assim, e foi até importante que me trouxe a questão de remoer essa dor, né, de pensar muito nessa ideia coletiva e tal, porque, às vezes, a gente vai anular o que é principal na história, que é você, sabe? Como é que está a sua cabeça? Porque tem horas que a gente fica muito... tensionado, né, pelas questões da militância e pode se adoecer com isso, sabe? E a prioridade antes da militância tem que vir a sua vida, tem que vir a sua saúde mental.
Não que eu estou desconsiderando aqui, pelo amor de Deus, gente, a importância da militância, não é nem isso. Mas é de muitas vezes colocar para jogo mesmo, porque até na militância a gente vê pessoas brancas ali colocando o apoio na gente, né? Não, vai dar certo e tal, mas as pessoas estão com as vidas ganhas e a gente não, sabe? Então é muito de considerar, e voltando a dizer o que a gente já falou aqui várias vezes, se priorizar mesmo, velho. Porque sem a gente se priorizar numa decisão, a gente não segue, sabe? E vai continuar sofrendo ad eterno. Nossa. Exato. Pesadíssimo. E só uma observação assim, e às vezes a pessoa que é branca, que é privilegiada, não é nem que ela não tenha talento, não é nem que ela não seja boa, mas sabe, a família dela, ela tem um ciclo de amizade de pessoas privilegiadas, então ela só vai andar no meio de pessoas privilegiadas, então vai ter os empregos privilegiados e todas essas outras coisas, porque, sei lá, tem uma pessoa branca que é muito boa, mas ela conhece, o pai dela é primo do dono de uma empresa, sabe? Uma coisa assim. E eu sou uma pessoa preta que sou muito boa, mas ninguém é primo do dono de nenhuma empresa, sabe? Que eu conheça. Eu não ando no meio de gente que tem influência ou que tem dinheiro. É muito escroto isso também, essa realidade. E também para a pessoa branca não ficar se achando que, tipo, só porque eu sou branca, culpada. É para entender direito que não é bem assim, né? Exatamente. Só porque eu sou branca, eu sou um lixo. Não, é a estrutura social que é complicada. Uhum. E a gente também parar de ficar se sentindo lixo, né? Porque às vezes eu acho que também que rola muito de a gente ficar encarando certas situações para não dizer, não tá vendo? Que não podia, que não tinha capacidade, e desistiu. Sabe? A gente tem que parar de se cobrar também. De ficar se cobrando. Uhum. Verdade demais, velho. É aquela coisa do RPG, meu filho. Tomou a decisão, segue em frente, não tem outro caminho. É como o Léo falou. Eu não jogo e eu tô aqui sem entender nada dessa referência. RPG, não. Vou dar a explicação. RPG mesmo, são aqueles jogos de aventura que a pessoa tem que ir explorando, aí vai conquistando coisas, vai construindo coisas. E aí não é um caminho certo, tipo, você só tem um caminho. Tem vários caminhos. Tem um caminho que é mais longo, tem um caminho que é mais difícil, tem um caminho que é mais rápido. E aí você escolhe um. Não é um jogo que, tipo, tem começo, meio e fim. Tem várias coisas que você vai fazendo ali. Você vai fazendo as campanhas que o povo fala, eu acho. Que são essas coisas, né? Vai construir uma casa. Aproveitando a caminhada, né? Exatamente. Tem que aproveitar a caminhada. E o jogo ele só avança a partir das suas escolhas. Ele depende das suas escolhas, entendeu? Exato, Não é um jogo que só tem uma única escolha, né? Não é um tipo de jogo que só tem uma única escolha. O que é que normalmente vocês fazem quando vocês estão indecisos, assim? Vocês chegam a conversar com alguém, ou só com você mesmo diante do espelho? Olha, atualmente eu tô muito fecho o olho, unidunité, porque, assim, eu sou uma pessoa que pondera muito. Jesus na causa. Madura, sua terapeuta deve estar orgulhosa de você. Não, porque assim, para eu chegar em três coisas para tomar decisão, eu já pensei muito, então dessas 3 coisas vai vir o que for, eu vou escolher qualquer uma delas, sabe? Uhum. Eu demoro de chegar nessas 3 coisas. Aí, quando eu já tô nesse final, já tô esgotada, vai qualquer um mesmo. Vai que vai. Aí, 31 anos, né? Acabei de fazer. É assim que vai ser, vocês que são mais jovens. Eu, no meu caso, eu tenho aprendido muito a falar, que era uma coisa que eu guardava. Então, ultimamente, eu sempre busco falar. E falar não apenas para ouvir o que o outro tem a dizer, né? Como eu disse também, falar para me escutar, para saber o que é que eu sinto de fato, porque tem coisas que estão na mente que é diferente quando a gente verbaliza, e escrever também. Então tem muita coisa que quando demanda uma decisão, eu tento organizar as ideias no papel, listar, né? Fazer essa coisa do balanço mesmo, colocar os prós, os contras, se vale a pena ou não e tal. Menino, e assim, não é para dizer que eu sou meio aleatória, eu tô aqui me justificando o tempo todo, para com isso, Mariana. Mas é porque eu sempre fui a pessoa, a jovem, a adolescente que penso demais, sou uma pessoa que pensa demais, tipo. E aí, ultimamente, eu tô sem saco, não tô a fim de estar pensando demais, porque isso me desgasta tanto. Talvez eu precise ter pensamentos mais leves, pensamentos mais tranquilos, mas quando eu paro pra pensar numa coisa, é um negócio pesado. Aí, por isso que eu saio tomando, vai, escolhe qualquer coisa. Aí, vou ficar perdendo tempo, não. Tô adorando as notas de rodapé. Não pode
chegar no limite. Porque daqui a pouco eu tô aqui me justificando, porque, né? Daqui a pouco vai achar que eu sou notas de rodapé. desequilibradíssima. Gente, eu não sou tão desequilibradíssima, não. Eu sou assim, normal. Mas, Mari, se ligue. Eu falei aqui de verbalizar, escrever palavrinhas bonitas, mas antes de tudo eu sofro pra caralho. Eu acho que a maior coisa que eu faço nos momentos de decisão é sofrer. Eu acho ótimo verbalizar. Eu tenho dificuldade de verbalizar. Mas tenho muita dificuldade, E eu tenho também essa questão de sofrer por decisões que não dependem só de mim. E aí, usando como exemplo também, né? Na pandemia eu voltei a morar com minha mãe e meu irmão, então decisões que são da casa, mas eu fico sofrendo só comigo, sabe? Como se aquela coisa dependesse só de mim, não necessariamente é assim, velho. Então, às vezes, verbalizar, inclusive, com as pessoas que demandam aquela decisão é importante também. Eu normalmente, assim, peço a depender da situação. Tem situações que só você, velho. Só você. Você pode até conversar com outra pessoa pra desabafar, sabe? Pra se aliviar. Mas eu acho que esse lance de decisão é uma coisa muito sua, né? A pessoa pode até te ajudar a desanuviar, dar uma esclarecida, te mostrar uma opção de caminho, uma sugestão de caminho que você não, por conta de estar muito agoniada, não tá conseguindo enxergar. Mas eu acho que é um lance que é só você mesmo que pode tomar, sabe? Mas normalmente eu faço assim, a depender da situação, eu converso, eu desabafo, e aí depois disso eu tomo uma decisão. Não necessariamente com base no que a pessoa me falou, mas depois até de me ouvir, porque às vezes o que a gente precisa às vezes é se ouvir, sabia? Às vezes fica uma confusão na cabeça, uma angústia, uma coisa, e aí quando você desabafa, você se ouve, você fica, velho, a resposta sempre esteve aqui, e eu não estava me ouvindo. É babado. Demais. Teve uma coisa que um amigo me disse uma vez, uma frase de efeito também, né? Enchendo esse episódio de frase de efeito. Mas ele me falou uma coisa para essa coisa de decisões que não demandam só de você. E aí ele falou que existem dois caminhos, né? Que existe o campo de apoio e o campo de decisão. E que tem decisões que muitas vezes, como tem isso, né? Às vezes as pessoas acabam compartilhando com as outras até, querendo uma opinião, querendo saber o que o outro acha, para ajudar a decidir. E tem coisas que, de fato, só depende daquela pessoa decidir, sabe? Então, você se enxergar, inclusive, nesse campo de apoio ou no campo de decisão, vai muito do momento, assim. Tem coisas que só você vai poder decidir, por mais que você, às vezes, procure alguém para desabafar, procure alguém para compartilhar e tal. É uma coisa que é muito sua, e aí o outro interferindo naquilo, as consequências não vão para ele, vai para você. Então, é muito importante ponderar esse momento até de ter esse controle, né, de que você é responsável por essa decisão, então vai lá e assuma isso. E esse campo de apoio também da gente ter esse cuidado, né, que muitas vezes a gente quer resolver as coisas de todo mundo, quer ir de peito aberto de, vem cá que eu resolvo, e não é bem por aí também. Às vezes é se colocar mesmo no campo de apoio ali e entender os limites das situações. Aí eu tô bem profundo nesse episódio, Perfeito. Socorro. Acho que é isso, né, velho? Acho que a gente tem que, antes de tudo, se acolher, se respeitar. A gente não se respeita. Se pede respeito dos outros e não a gente não se respeita. Exatamente. Eu acho muito engraçado esse se respeite. Se respeite, viu, coisinha? Fecha a cara, se respeite. Se respeite. E tudo bem, às vezes, ficar indeciso. A gente também não precisa ter todas as certezas do mundo, não. Que ninguém tá aqui pra isso. Então, a gente falou exatamente que não é pra ter. E aí você vai ficar aí se cobrando. Vocês vão ver só vocês ficarem se cobrando. Do nada. Cobrando. Aí amanhã eu me cobrando. Eu fiz errado. Acabamos. Acho que é isso. Um beijo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, igualmente. Tchau. Beijo, gente. Tchau.